Os gringos E já, aí já usam essas pesquisas Na e escola, aplicam. na educação, por E já exemplo. tem resultados. Sim, para vocês terem uma ideia, eu até trago uma citação aqui no livro. Lá nos Estados Unidos, há mais de uma década, o que o governo americano faz? Vamos dizer, o Ministério da Educação de lá, o que ele faz? Ele pega os maiores pesquisadores de memória e aprendizado do mundo, e a maioria estão nos Estados Unidos, ele contrata esse pessoal, ele chama esse pessoal, às vezes a cada 2 anos, e reúne com esse pessoal e fala assim, e aí? O que vocês têm a me dizer que eu possa aplicar hoje em sala de aula para os alunos da escola e da universidade? E aí esses pesquisadores eles fazem como se fosse um resumo de tudo que há de mais importante e crucial em relação a esse tema, fazem um resumo e aí o Ministério da Educação começa a aplicar isso nas escolas, passar isso para os professores, nas escolas e não nas universidades. Não à toa o índice educacional de lá é alto. Por quê? Porque lá se aplica as pesquisas científicas. Aí, algumas pessoas, quando você fala pesquisa científica, o pessoal meio que fala assim, será? O que esses dados científicos, de maneira geral, dizem? Só para que vocês tenham uma ideia. Aqui no Brasil, eu posso garantir, por isso que o livro chama Você Não Sabe Estudar, porque eu provo cientificamente no livro que as pessoas estudam de maneira errada desde sempre. E qual que é o resultado de estudar errado para estudar de maneira correta? Qual que, vamos dizer assim, é a margem daqui até aqui? Se a gente fizer uma junção das pesquisas científicas, o aluno que estuda de maneira errada, que é a maioria, 99,9% do Brasil, e estudar da maneira correta, cientificamente comprovada, há uma diretriz aqui, ou vamos dizer, uma brecha aqui de 200%. E aí eu não estou falando de 2%, eu não estou falando de 20%. As pesquisas científicas mostram que você estudar de maneira correta, um aluno que hoje, sei lá, tira uma nota X numa prova de concurso, ele pode chegar a tirar uma nota 200% melhor. E aí, como eu disse, não sou eu que estou falando. Isso são os caras que vivem para isso, pesquisadores de memória e de aprendizado do mundo inteiro, há uma unanimidade em relação a isso. Se você seguir os pressupostos corretos, você pode melhorar o seu rendimento em média, né? Eu estou colocando uma média de 200%. Então, o aluno que está indo mal hoje num concurso, numa prova de Enem, ele pode melhorar isso até 200%, se ele adotar todos os pressupostos. Mas isso aí tem quantas pesquisas comprovando isso? Mais de 1.000 pesquisas realizadas nos últimos 100 anos. Então não é uma coisa que surgiu ano passado, há 6 meses. É uma coisa que já vem sendo estudada pelos pesquisadores há anos. E há algo assim que hoje, alguns pressupostos, imagino que a gente vai ter oportunidade de falar aqui, são assim, hoje cientificamente indiscutíveis. Seria como falar que a água faz bem para a saúde. Por exemplo, a gente deve falar isso, espaçamento. É algo bem robusto em termos de pesquisa científica. É a mesma coisa, espaçamento é bom para memorização, é bom para o aluno. É a mesma coisa de falar hoje em dia, tem tanta pesquisa que é a mesma coisa de eu falar aqui para vocês, a água faz bem para a saúde, entendeu? Então, vamos dizer assim, por essas razões, né, sintetizando aqui, eu já falei até demais, mas sintetizando vamos dizer assim, todos esses motivos me fizeram, de certo modo, partir do direito, né, eu fiz, né, pós, enfim, na área de neuroeducação, neuroaprendizagem, fui pesquisar isso. Durante a escrita do livro, eu mantive contato com pesquisadores fora do país. Alguns materiais raros, inclusive, foi eles que me mandaram, né, para fundamentar o livro, porque tem muito material que não acha aqui. Então, assim, tudo que eu estou dizendo aqui tem um fundamento e eu espero que a gente possa discutir aqui. Qual que é a chance de um brasileiro médio bater um americano médio? Nenhuma. Em questão de... Se a gente olhar em capacidade intelectual, todo mundo, Então na verdade, tem a mesma, entendeu? É igual. Sim, Óbvio mas... que existem os gênios, são os caras fora da curva, mas os gênios, uma pessoa a cada 1 milhão ou até mais. Não, mas né? um afegão médio aqui brasileiro... Se você pegar um estudante de lá para cá, como ele aprende os pressupostos para construir uma memória de longo prazo, ele aprende os pressupostos para melhorar a memória dele, o aprendizado desde a escola, aí você vai competir com um cara que a gente, maioria inclusive dos conhecimentos que eu trago aqui no livro, são desconhecidos aqui do público brasileiro de maneira geral, inclusive de pedagogos, para vocês terem uma ideia.
há poucos dias eu fui convidado por um prefeito de uma cidade para ir lá dar uma consultoria, uma palestra, né, para professores e pedagogos de uma escola, né, na verdade das escolas do município. Aí tinham lá 200 e poucos professores e pedagogos, vários pedagogos, ou seja, pessoa que fez graduação em pedagogia e tal. Eu fui falando as coisas ao longo da consultoria, meio com a forma de palestra, e todo mundo ficava assim, esse cara tá falando. Ou então tomava um susto, assim, porque, poxa, eu aprendi que desde sempre, ou aprendi até na faculdade de pedagogia que era assim, agora vem um sujeito e fala que não é assim. E pior que o sujeito apresentando várias pesquisas dos maiores pesquisadores para demonstrar que tá certo. E aí